Senhor, estende a tua mão sobre as crianças da tua casa, Senhor. Nós clamamos a ti por elas, para que elas sejam guardadas, Senhor, debaixo das tuas mãos. Ensina, Senhor, o caminho que elas devem andar, Senhor, para que quando estiverem mais velhas, Senhor, elas não se desviem do teu caminho, Senhor. Senhor, guarda também os seus pais. Senhor, toca em cada pai, Senhor, dessa igreja, Senhor, para que eles possam entender que é necessário, Senhor, colocar as suas crianças debaixo das tuas mãos, Senhor. Abençoa a tua igreja, abençoa as nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Graça e paz. Tudo bem? Vamos abrir a palavra? Livro de Marcos, capítulo 2. Marcos, capítulo 2. Nós vamos ler o 17, mas a nossa pregação vai ser sobre o capítulo 2, tá? Mas eu queria ler o versículo 17 com vocês. Marcos 2, 17, diz assim: ao ouvir tal juízo, Jesus lhes ponderou: não são os que têm saúde que necessitam de médico, mas sim os enfermos. Eu não vim para convocar justos, mas sim pecadores. Amém? Senhor, te louvamos nessa hora, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque tu deixou a sua palavra, Senhor, para que nós pudéssemos entender qual é a tua boa, agradável e perfeita vontade para nós. Mas, Senhor, nós sabemos quem nós somos e pedimos a ti, Senhor, por misericórdia, que o teu Santo Espírito venha sobre nós nessa hora, Pai. Para que, Senhor, a palavra genuína, verdadeira, que sai do trono de Deus, ela seja entregue nessa noite, Pai, sem nenhuma interferência humana, mas em nome de Jesus, nos usa como instrumento nas tuas mãos, Senhor, não para a nossa exaltação, Pai, mas para que tu sejas exaltado nessa noite, Pai. Nós dependemos de ti, Senhor. Nós precisamos de ti, Senhor. Nós necessitamos de ti, Senhor. Então vem sobre nós nessa noite. Nos ilumina. Fala conosco. E nos alimenta, Pai. É o que nós te pedimos. E oramos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Eu esses dias, não sei se foi quarta-feira, eu pedindo ao Senhor que desse uma palavra para o domingo. E aí o Senhor veio e falou comigo assim: eu não vim para aqueles que estão bons. Eu vim para aqueles que estão doentes. E aí, a gente entende que Ele prepara todas as coisas para que nós venhamos a entender o recado de Deus. E eu fui procurar onde estava essa palavra e lembrei que estava em Marcos. E eu comecei a ler o capítulo todo de Marcos. Se você ainda não leu, aconselho a você que você leia quando tiver tempo. Leia com calma, Porque Jesus, ele fala tão profundamente conosco, irmãos, desde a primeira palavra até a última. E ele começa o capítulo 2 falando sobre quando Jesus, chegando de novo em Cafarnaum, depois de alguns dias, e o povo ficou sabendo que ele estava em casa. Jesus estava voltando de uma viagem, devia ter ido pregar em algum lugar,
devia ter ido salvar alguém, curar alguém. E ele estava voltando para casa. E você imagina, Jesus ele não teve o conforto que nós temos, né? A gente tem carro, a gente tem ônibus, a gente tem avião. Jesus tinha no máximo, um burrinho. Isso quando tinha. Mas na maioria das vezes era na aviação Canela. Conhece a aviação Canela? Ele ia a pé mesmo, era andando mesmo. Então você imagina, ele ia andando e voltava andando. E quando ele voltava em casa, quando você está muito longe de casa, muito tempo longe de casa, o que você quer fazer? Descansar. Não é isso? Você não vê a hora de deitar na tua cama, você não vê a hora de descansar. E é engraçado que a gente às vezes olha para Jesus, né? E a gente pensa assim, mas Jesus era Deus. E era realmente. Mas ele também era homem. Porque foi algo que o próprio Deus quis que fosse feito, para que nós entendêssemos que ele, Deus, quis se encarnar em forma de homem, para mostrar para nós que ele se importava com você e comigo. Que a gente não estava só. Mas Jesus, ele como homem, ele se cansava. Como homem, ele ficava fatigado. E nessa hora que ele está voltando para casa, ele devia estar muito cansado. Mas quando ele chega em casa, o burburinho, a notícia que corre naquele lugar é: Jesus voltou para sua casa. Agora se coloque na posição daqueles que ouviram essa notícia. Né? Primeiro a gente se colocou no papel de Jesus, na posição de Jesus, que estava cansado, querendo descansar, mas agora se coloque no papel daqueles que estão ouvindo a notícia. Jesus acabou de voltar. E você, cheio de necessidade, você faz o quê? Corre atrás de Jesus. Aí eu fiquei pensando nessa situação, e a seguinte pergunta veio a mim assim: por que essas pessoas se ajuntaram para ver Jesus? Porque ele vai dizer: e foram tantos os que se aglomeraram ali, que já não havia lugar nem à porta, e ele lhes pregava a palavra. Jesus, irmãos, foi para descansar na sua casa, mas foi tanta gente que veio, que Jesus não perdeu a oportunidade. Jesus nunca perde uma oportunidade, você entende? Ele nunca perde uma oportunidade de pregar o evangelho da paz. E aquelas pessoas estavam ali aglomerando a casa de Jesus de tal forma que já não existia mais espaço. Você imagina, se você está na sua casa e começam a invadir a sua casa, você estava ali pronto para dar uma dormidinha, e de repente as pessoas entram e começam a entrar na sua cozinha, olha lá no armário, na despensa, na geladeira, o que deve ter? Eu tinha um amigo meu, um prefeito de São José do Vale do Rio Preto, que ele era tão conhecido das pessoas que ele entrava na casa das pessoas, abria a panela e comia na panela da pessoa. De tanta intimidade que ele tinha com as pessoas. Já faleceu esse prefeito. Mas Jesus, você imagina, querendo descansar e aquelas pessoas aglomerando. A pergunta é: por que tanta gente foi atrás de Jesus? Por que será? Aí a resposta você vai ter no versículo 3. Versículo 3 diz assim: e vieram trazer-lhe um paralítico, carregado por 4 homens. O que eu entendo? Eu entendo que cada pessoa que estava ali, se aglomerando naquele lugar, estava atrás de Jesus por algum milagre, querendo alguma graça, porque sabia que o Filho de Deus, aonde ele está, aonde ele passa, alguma coisa acontece, irmão. E eu vou te falar, hoje talvez nós não tenhamos aqui uma aglomeração, mas o mesmo Jesus que estava naquele dia lá, cheio de gente em volta dele, ele está aqui hoje de novo.
Porque a palavra de Deus diz que aonde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, eu ali estarei. Então, a promessa de Jesus estar conosco é essa, ele está aqui hoje. Porque ele não é criança para voltar atrás, a palavra de Deus diz. Ele também não é homem para mentir. Então, quando ele promete alguma coisa, ele cumpre. Aquelas pessoas estavam atrás de Jesus por causa de algum milagre. A fama de Jesus era tão grande naquele lugar que as pessoas não mediam esforços para ir atrás de Jesus. A pergunta, que a gente faz e continua fazendo é por que eles se ajuntaram? Por quê? Será que eles realmente estavam interessados em ouvir aquilo que Jesus tinha para pregar? Será que hoje nós estamos realmente interessados em ouvir o que Jesus tem para falar para nós? Eles queriam que o amigo deles, o paralítico, voltasse a andar. Queriam uma cura física. Mas você vai ver que Jesus, quando ele entra num lugar, ou ele entra para falar com alguém, a última coisa que Jesus está interessado em fazer é cura física. Mas nós, como nós não entendemos o reino de Deus, a primeira coisa que nós queremos é uma cura física. Porque nós pensamos nos próprios interesses. Mas o que Deus está interessado, na verdade, é na sua alma. Tem um versículo na Bíblia que diz assim: um homem preparou vários silos para colocar as suas sementes, os seus grãos. E ele olha para os silos e diz assim: mas não vai dar conta, eu vou ter que produzir mais, eu vou ter que colocar mais silos. E ele constrói mais silos e enche aqueles silos de semente. E ele olha para aqueles silos e diz assim: agora eu estou tranquilo, eu posso descansar. Mas nisso, quando ele fala isso, uma voz e vem perto dele e diz assim: louco, hoje mesmo pedirão a sua alma. E o que você tem preparado? E para quem será a sua alma? Percebe a diferença de pensamento de Deus para do homem? O homem pensa nas coisas terrenas, mas Deus e Jesus pensam nas coisas eternas. O que está dentro de você não é algo que vai perecer e vai ficar por aqui pela terra, não. A sua alma vai para algum lugar. Quando eu e você partimos desse lugar, a nossa alma vai para algum lugar. Para onde a minha alma vai? Para onde a sua alma vai? O que você tem preparado e para quem será a sua alma? Essa é uma pergunta que essas pessoas que estavam aqui atrás de Jesus, ninguém estava querendo saber disso. Como é que você sabe disso, pastor? Pela reação que vai acontecer logo após. Os amigos estavam tão preocupados em trazer o paralítico para Jesus, curar o paralítico, que eles não mediram esforços. Você vai ler aqui, versículo 4. Não conseguindo levá-lo até Jesus, porque havia uma multidão ao redor de Jesus, não conseguindo levar até Jesus, removeram parte da cobertura, ou seja, arrancaram a telha. Os caras não estavam nem pensando na casa de Jesus. Eles queriam saber do próprio benefício. Então começaram a arrancar a telha. Você imagina nesse lugar aqui, um monte de gente cheia aqui, e de repente alguém chega pelo telhado e começa a tirar a telha. Começaram a arrancar a cobertura sobre o lugar onde estava Jesus. E por essa cobertura no teto, baixaram a maca na qual se achava deitado o paralítico. Fazem qualquer coisa para chegar perto de um milagre. E a pergunta é: está errado isso? Não, não está errado. Eu também quero um milagre. O problema é onde está o meu coração. A palavra de Deus diz que aonde estiver o meu coração, aí está o meu tesouro.
Às vezes a gente está trocando as bolas, sabe? Está trocando de lugar. Aquilo que deveria ser primeiro lugar na minha vida está lá por último, ou terceiro, quarto lugar. Jesus, ele olha para aquela cena e diz assim: meu Deus do céu, semana que vem eu vou ter que chamar o Vanderlei para arrumar esse telhado aí. Porque, rapaz, tu imagina para passar uma maca. Imagina a quantidade de coisa que eles quebraram ali em cima. Tem que tirar a ripa, tem que tirar a telha. Desce a maca. Jesus pregando lá. Você imagina, meu Deus do céu. Como é que vai ser? Fazem qualquer coisa. Irmãos, qual seria o seu esforço para receber um milagre da parte de Jesus? O que você faria? Qual é a grande questão nos dias que nós estamos vivendo? As pessoas, elas não estão conseguindo dimensionar o valor da presença de Jesus. As pessoas estão tão distraídas com as coisas que estão acontecendo nesse mundo, que elas não conseguem entender que o que vale mais é ter Jesus, do que simplesmente só ter o milagre que Jesus pode proporcionar. É como, mal comparando, brincando aqui, é como se você tivesse a sorte de descobrir que no meio do seu galinheiro existe uma galinha que bota ovos de ouro. Ao invés de você cuidar da galinha dos ovos de ouro, você vai fazendo com que aquela galinha faça mais ovos de ouro e mais ovos de ouro, até que um dia a galinha morre. E você fica com aqueles ovos de ouro. Só que aqueles ovos de ouro não vai nascer outro pintinho. Um dia aquilo vai terminar. E você não vai ter mais os ovos de ouro, nem a galinha. Mal comparando, tá, irmãos? Não estou comparando Jesus a galinha, não. Jesus é muito maior do que isso. Só que eu queria que você entendesse que muitas vezes eu estou valorizando mais o milagre do que ter Jesus como meu Rei e meu Salvador. Jesus é o único que pode te dar uma vida eterna. Jesus é o único que pode transformar a maldição em bênção. Jesus é o único que pode transformar a morte em vida. Jesus é o único que pode transformar a tristeza em alegria. Jesus é o único que pode retirar todo e qualquer tipo de depressão, ansiedade, tudo e qualquer tipo de doença. Ele pode fazer isso. Mas ele precisa olhar se você, no seu coração, está valorizando mais a bênção do que o abençoador. Ele não quer esse tipo de relacionamento conosco. Ele quer um relacionamento verdadeiro, aonde você queira ter relacionamento com Ele. Ele quer conversar contigo toda manhã e te perguntar assim: como que você está? E dependendo da resposta que você der a Ele, Ele vai agir de uma forma para te abençoar. Uma vez, nós estávamos indo, agora no final do ano, tínhamos um seminário para acontecer em janeiro. E no final do ano, nós recebemos um casal lá na nossa igreja, na nossa casa, de Mato Grosso. E aí, a gente recebe, né? Recebeu bem e tal, colocamos eles lá. E aí eles conversaram conosco e tal. Mas a nossa cabeça estava onde? Em Uberaba. Falei: Senhor, eu não tenho condições de ir para Uberaba, Senhor. Não tenho dinheiro para bancar a viagem. Mas essa conversa acontecia só aqui. Enquanto eu estava conversando com o casal, enquanto eu estava recebendo eles, a minha conversa com Deus estava acontecendo aqui dentro. E Deus sabe o que se passa no seu coração. Não acho que você está sozinho, como se fosse numa ilha, não. Deus está ouvindo os seus pensamentos.
Deus está vendo os seus sentimentos. Deus está olhando as suas angústias, o seu sofrimento. Deus sabe. Deus sabe da sua alegria, Deus sabe dos seus sentimentos. Ele sabe. E aí, né, acabou o Natal, fomos dormir. Dia seguinte, nós fomos fazer o almoço de Natal. E esse rapaz chega lá em casa, começa a bater papo comigo, e ele vira para mim e falou assim: tive um sonho com o senhor. É mesmo? Tive. E no sonho, Deus fala para mim assim: pergunta para ele qual é a dificuldade dele viajar. Irmão, ninguém sabia dessa viagem. Ninguém sabia do que eu tinha dito para Deus. Mas Deus sabia. E esse rapaz veio falar comigo: pastor, só posso falar com o senhor um instantinho? Sonhei com o senhor ontem. E no sonho Deus mandou eu perguntar para o senhor por que o senhor não pode ir para a viagem. Ele não falou Uberaba, falou: por que o senhor não pode viajar? E aí, nessa hora, ele disse assim, e ele me disse que só o Senhor pode responder isso. Aí eu virei para ele e falei: você quer saber por que eu não posso viajar? Quero. A viagem é para Uberaba, para a nossa igreja, no encontro que vai ter, mas eu não tenho dinheiro para bancar a viagem. Aí ele falou assim: então só pode tirar essa preocupação da sua cabeça, porque eu vou bancar a sua viagem. Deus conhece o coração daqueles que estão na sua presença. Deus é um Deus que sonda o nosso coração. Se você for aquele que é fiel ao Senhor, que é sincero a Ele, Ele conhece. Ele sabe o que se passa no seu coração. Ele sabe se você é tanto fiel a Ele, que Ele usa pessoas como essa pessoa que foi lá, que nunca me viu, mas usou essa pessoa dizendo assim: vai e abençoa essa família. E nós fomos e voltamos por causa da oferta que esse rapaz fez na nossa vida, irmãos. Aconteceu isso só porque o senhor é pastor. Não é não, irmãos. Deus me ama tanto quanto ama você. E Deus está falando conosco nessa noite de tal forma que Ele está perguntando: qual é o sacrifício que você tem feito para encontrar Jesus? Qual é o seu esforço? Ou você não tem feito esforço nenhum? Porque a Bíblia fala que o reino de Deus, ele é adquirido por esforço. Não é com o mar tranquilo, né? Ou então o céu de brigadeiro. Não é assim que funciona. O nosso coração, ele precisa ser provado e aprovado, e geralmente é no fogo. Sabe o ouro? Quando ele tem que ser purificado, ele é colocado aonde? Ele é colocado no fogo. Quanto mais a temperatura for aumentando, mais puro será aquele ouro. Não tem um louvor que ele fala que nós somos como o ouro de Ofir? Deus quer te provar. Mas se você permitir, se você deixar. E essas pessoas, então, elas entenderam que elas precisavam ter um esforço de levar o amigo até o telhado e descer até onde Jesus estava. E Jesus vendo aquela situação e observando, olha só Jesus olhando aquela maca descer, olha o que diz o versículo 5. E observando a fé que eles demonstravam. Sabe o que eu aprendo com essa palavra aqui? Deus está sempre nos observando. Mas Ele está observando o quê? Ele está observando como você tem tido a sua fé. Aonde está a sua fé? Aonde está firmada a sua fé? Porque a fé, irmãos, ela pode estar firmada em um monte de coisa. Um monte de coisa. Tem gente que está com a sua fé firmada no dinheiro,
Se eu tenho dinheiro, eu posso todas as coisas. Eu posso comprar o que eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser. Só que existe um momento que é onde vem a doença, onde vem o problema, que às vezes o dinheiro não vai conseguir pagar a solução do seu problema. Quem conhece um homem, conheceu, né? Um homem chamado Steve Jobs. Sabe quem era? O dono da maior empresa de informática do mundo, a Apple. Sabe por que aconteceu com ele? Morreu de câncer. Eu não sei se foi câncer, né? Morreu de câncer. O cara tinha milhões e milhões e milhões de dólares. Bilhões de dólares. Do que adiantou o dinheiro dele? Sabe o que a palavra de Deus diz sobre isso? Do que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que adianta? Foi um homem que fez grandes coisas, inventou grandes coisas, mas morreu sem Deus. Porque confiava em si mesmo. Aonde está firmada a sua fé? Sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível. Então Deus está olhando para nós nessa noite, está observando aonde está o nível da nossa fé. É o que ele estava vendo daqueles homens. Aqueles homens tinham tanta fé que aquele rapaz ia ser curado, que eles não mediram esforços, abriram o telhado, arrebentaram com a casa de Jesus, desceram aquele paralítico no braço. Você imagina? Devia ser pesado segurar. Não mediram esforços, porque tinham a certeza, a fé. Fé é certeza e convicção. Certeza das coisas que você não está vendo e convicção de que elas vão acontecer. Eles não sabiam que aquele rapaz ia ser curado, sabiam? Mas eles tinham fé. Então Deus está tentando mostrar para nós que nós precisamos colocar a nossa fé no lugar certo. Não adianta eu colocar a minha fé, uma carga emocional de fé, no lugar errado, que eu não vou ter o benefício que eu gostaria de ter. Aqueles homens, eles colocaram a fé em Jesus. Jesus pode talvez curar o nosso amigo. Então vamos fazer o possível e o impossível para descer essa maca aqui. Desça a sua maca hoje aqui. Jesus está presente nesse lugar, querendo te abençoar, irmão. Qual é a sua fé? Ah, mas o meu problema é difícil demais para Deus. Nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Eu sonho num dia ter uma igreja que entenda isso de tal forma que muitos vão chegar aqui e vão dizer assim: pela minha fé em Deus, eu consegui alcançar algo. Deus quer ver essa fé no seu coração. Mas, pastor, como é que eu tenho essa fé? Eu preciso ter uma fé do tamanho de um caminhão? Não. A palavra de Deus diz que se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dar a ordem para aquele monte ir para o mar, e ele vai. A verdade é que Jesus tem nos observado. Ele até vê a nossa fé. E tem gente que tem muita fé. Tem gente que tem muita fé. Mas então, por que Jesus, mesmo vendo a nossa fé, permite que dificuldades aconteçam no nosso caminho? Não é assim? Por que que Deus, mesmo vendo a minha fé, ainda assim permite que eu passe por lutas? Aí eu lembrei de um texto, o Espírito Santo me lembrou, que está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7.
Vê se consegue abrir aí, Marcos. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7. Então, olha só. Volta um pouquinho, volta o 6 aí. Nisso vocês exultarão, ainda que agora, por pouco tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Aí ele vai dizer assim, por que essas provações acontecem? Assim acontece para que a fé de vocês, muito mais valiosa do que o ouro que perece ao ser provado pelo fogo, seja provada e resultem em... Então, para que você passa por lutas? Para que a sua fé venha a ser provada e resultar em louvor, glória e honra quando Jesus for revelado. Sabe para que a sua fé é provada? Para que Deus seja glorificado através da sua vida. É para isso que sua fé é provada. Não é porque Deus não quer, porque Deus está querendo que você sofra. Não, não é nada disso. Deus só está dizendo para você, eu preciso provar a sua fé para que você possa mostrar para as outras pessoas quem sou eu na sua vida. É isso que você tem que entender. Aquele homem estava descendo no telhado ali e ele vai ouvir uma resposta de Deus, de Jesus, que talvez ele não gostaria de ouvir. Você é um paralítico, se coloque no lugar do paralítico agora. Você é um paralítico, trazido pelos 4 amigos, pelo esforço todo, desce pelo telhado, chega até Jesus. E o que você gostaria de ouvir de Jesus? Hã? Qual é a resposta que você gostaria de ouvir de Jesus? Levanta e anda. Não é isso? Aí olha só o que Jesus olha. Observando a fé que eles demonstravam, versículo 5. Declarou Jesus, ou seja, Jesus falou ao paralítico. Filho, estão perdoados de ti os pecados. Eu fico imaginando, deve ter sido um silêncio assim, ó. Na hora que Jesus falou, na hora que Jesus falou assim, filho, aí as pessoas pensaram, agora ele vai falar, né? Agora ele vai dizer, levanta e anda. Mas Jesus olha bem para a cara dele e diz assim, filho, eu imagino a alegria de Jesus falando isso, filho, os teus pecados estão perdoados. Mas houve um silêncio, igual vocês assim. Houve um silêncio e depois um burburinho. Ó, presta atenção no versículo 6. Entretanto, alguns dos mestres da lei, tinha que ser, né, mestre da lei, que por ali estavam sentados, julgaram em seu íntimo. Como pode esse homem falar desse modo? Está blasfemando. Quem afinal pode perdoar pecados, a não ser exclusivamente Deus? Muitos ao nosso redor, quando nós recebermos uma resposta de Deus, vão olhar para nós e vão dizer assim, mas ele não merecia isso. Quem é esse Jesus? Quem é esse homem? Quem é esse homem para dizer que os teus pecados estão perdoados? Eu vou dizer para você uma coisa. Eles não conheciam quem é que estava na frente deles. E muitos, hoje, não conhecem que Jesus está agindo ainda no nosso meio. Sabe por que eu ainda prego aqui nesse lugar? Porque Jesus está agindo nesse lugar. Sabe por que eu ainda estou aqui de pé? Porque Jesus é o mesmo ontem, o mesmo hoje e vai ser o mesmo para sempre. Ele não muda. Então, da mesma forma que ele estava agindo naquele lugar, ele está hoje aqui agindo no nosso meio. Da mesma forma,
Não é porque você não está vendo Jesus fisicamente, porque Ele não está agindo. Ele está agindo neste lugar. E eu creio que Ele vai fazer grandes milagres. Mas primeiro, Ele precisa colocar a sua fé no lugar correto. Ele precisa dar um prumo para a sua fé. Se você buscar Jesus só por causa da bênção, irmão, vai chegar uma hora onde Jesus vai ficar em silêncio e você vai abandonar Jesus. Que é o que tem acontecido muito. Muitos hoje, quando Jesus não dá, agem dessa forma. Abandonam Jesus. Mas Jesus não quer que você haja dessa forma. Jesus, Ele quer que você permita que Ele trabalhe dentro do seu coração. A nossa fé precisa ter como resultado o louvor de Jesus. Porém, se a nossa fé não faz isso, ela é vã. Ela não surte efeito nenhum. Parece que às vezes a gente está sendo respondido, mas se a nossa fé está voltada só para as coisas dessa terra, a nossa fé é vã. A nossa fé precisa estar no lugar certo, que é em Jesus Cristo. Qual é o lugar mais seguro para você estar? Responde para mim. Sabe qual é o lugar mais seguro para você estar? É no centro da vontade de Deus para a sua vida. Não é no centro da sua vontade. Não é do jeito que eu quero. O que está acontecendo muito, irmãos, nas igrejas, é que as pessoas não entenderam que a igreja é de Cristo. Ela não é do pastor Emanuel. Ela não é da pastora Geise. Ela não é sua. A igreja é de Cristo. E sabe quem é que cuida dessa igreja aqui? É Jesus Cristo. É Ele. E Ele está nesse lugar. Ele está ouvindo essa palavra hoje. Todas as vezes que eu saio de casa para pregar, eu digo assim para Ele: Senhor, não me deixa envergonhar o Teu Evangelho, Senhor. Não me deixa, Senhor. Não é porque eu sou melhor do que você, não, irmãos. É porque eu entendi que em Cristo eu tenho todas as coisas que eu necessito. Eu não preciso de mais nada, senão a presença dEle. Muitas vezes a gente não recebe aquilo que nós estamos pedindo, porque o nosso coração está nos enganando. A palavra de Deus diz que o coração do homem, ele é enganoso. Mas a palavra de Deus também diz que é do coração do homem que provém as saídas da vida. Então, muitas vezes, pelo nosso engano, nós tomamos um rumo para um lado ou para o outro que não deveríamos tomar. Que não era a vontade de Deus. Mas Deus hoje está te dando a oportunidade de tomar o rumo certo, entrar no caminho correto. A palavra de Deus diz assim, olha: eis que coloco diante de vós dois caminhos. O caminho do bem e o caminho do mal. E o Senhor, Ele é tão bom conosco que Ele diz assim: mas eu vou te dar um conselho, escolhe, pois, o caminho do bem para que você viva. Você acha mesmo que se eu não estivesse aqui por causa de Jesus, eu estaria falando esse monte de coisa com você? Não, irmãos. Primeiro que o planejamento da minha vida era totalmente diferente do que hoje eu vivo. Eu planejei a minha vida para trabalhar no mercado financeiro. Me formei em economia, fiz MBA, fiz tudo. Aí um belo dia, quando eu terminei de fazer o estudo de MBA, Deus vai e apronta uma para mim. Ele me dá um problema no intestino, com 26 anos, e ele me coloca num hospital para ser operado por uma pessoa que nem sabia o que eu tinha. Achava que era apêndice. E ele vai e me opera e diz assim: não é apêndice, é uma doença chamada doença de Crohn, que não tem cura.
Eu estou morto? É algum fantasma que está falando contigo aqui hoje? É? Deus ainda opera milagres. Eu sou prova viva de que Deus ainda opera milagres. E Ele opera milagres, Ele pode fazer um milagre na sua vida também. Mas você tem que estar com a fé no lugar certo. Deus às vezes vai colocar esse tipo de coisa para colocar a sua fé no lugar certo. Naquela hora, quando eu vi que havia a possibilidade grande de eu morrer, a minha oração para Deus foi assim: Senhor, se Tu me tirar dessa, eu vou pregar o Teu Evangelho para o resto da minha vida. Eu tinha 26 anos, irmãos, hoje eu estou com 50. Eu nunca mais parei de pregar o Evangelho, mas eu firmei um compromisso com Ele. Eu disse para Ele o que eu faria se Ele me tirasse daquela situação, e Ele me tirou. Ele pode fazer milagres na sua vida, mas firme um compromisso com Deus, porque se você for fiel a Ele, Ele vai ser fiel a você. Aqueles homens estavam ouvindo coisas que talvez eles não queriam ouvir. Filho, os teus pecados foram perdoados. E começaram, as pessoas ao redor começaram a falar: quem é esse? Qual é o Deus que você serve? O Deus dos fariseus ou o Deus que perdoa pecados? Qual o Deus que você serve? Porque se você serve ao Deus verdadeiro, as coisas ao seu redor não podem e não vão continuar da mesma forma. Se elas estão continuando da mesma forma, é porque ainda existe alguma coisa para ser corrigida. E se Deus está te dando a oportunidade de ouvir isso aqui hoje, ouça e corrija. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Deixa Ele fazer o que Ele quiser fazer primeiro na sua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E Ele o mais Ele vai fazer. Mas se eu quiser que Deus faça só um milagre, Ele vai fazer. Mas só isso. Não vai fazer mais nada. O que Ele quer ser é ser teu amigo. Né? Jesus não falou isso para os seus discípulos? Já não chamo mais vocês de servos, mas eu chamo vocês agora de amigos. Porque o amigo conhece o seu Senhor. O amigo se torna tão íntimo que tem direito à herança. Alegra o teu coração nessa noite e entenda que o Deus que você serve está dizendo para você nessa noite: muda para que eu possa mudar a sua história. Muda o seu jeito comigo, o seu relacionamento comigo, e eu vou mudar a história da sua vida, a história da sua família. Deus quer fazer isso, irmãos, mas depende de uma atitude nossa de fé. Depende de um esforço, né? Jesus tinha que corrigir a rota daqueles homens. Tem gente que chega perto de Deus só por causa de uma bênção, de um agrado, de uma graça. Jesus precisava corrigir aquilo e fez isso porque todos estavam observando. Estavam todos olhando. É engraçado que a fé daqueles homens poderia ser boa, mas a intenção não era. Fé é algo sobrenatural. Intenção vem do coração. Lembra que eu disse que do coração do homem procedem as saídas da vida? Muitas vezes a intenção do nosso coração parece até ser boa. Mas a intenção ela pode estar sendo enganada pelo coração. Agora, se você tem fé, a fé ela vem de um único lugar, do trono de Deus. Não há como enganar a Deus. Porque o poder de Deus, a voz de Deus, ela se comunica com o meu espírito.
O Espírito Santo de Deus se comunica com o meu espírito. Ele não se comunica com a sua alma. Entenda isso. A alma é o depósito dos seus pensamentos e dos seus sentimentos. E ele também não se comunica com o seu corpo. Você entende? O Espírito Santo de Deus se comunica com o seu espírito, com o meu espírito, e depois ele irradia para a minha alma e para o meu corpo. O lugar onde Deus mora dentro de você chama-se Espírito. É a casa de Deus. Deus queria colocar em ordem o interior daquelas pessoas. Jesus tentou corrigir o coração daqueles homens. Muitos ali não aprenderam. Mas eu tenho certeza que aquele paralítico entendeu o que Jesus queria fazer. Olha o que diz o versículo 8. Depois que aqueles homens começaram a questionar no seu coração e começaram a dizer: quem é esse que perdoa pecado? Versículo 8 ele diz assim: Jesus imediatamente percebeu em seu espírito que era isso o que eles estavam urdindo e lhes questionou: por que cogitais dessa maneira em vossos corações? Sabe o que eu aprendo aqui? Deus conhece o que se passa dentro de você. O pastor aqui pode não conhecer o seu pensamento, mas o Espírito Santo conhece o seu pensamento. Ele sabe o que você está passando. Por que você não faz prova de Deus? Faz prova dele. Senhor, se essa palavra que o pastor Emanuel está pregando é verdade, me mostra um sinal na minha vida. E eu tenho certeza que ele vai fazer algo surpreendente na sua vida. Certeza. E ele diz assim: o que é mais fácil dizer? Ele está falando para os fariseus. Ao paralítico: estão perdoados de ti os teus pecados? Ou falar: levanta-te e toma tua maca e sai andando? O que é mais fácil? Como quem diz assim, Jesus estava dizendo assim: qual de vocês pode perdoar pecado? Eu posso. Jesus disse. Vocês podem até curar um paralítico, né? Hoje em dia, então, com a tecnologia, você pode curar um paralítico. Mas nem hoje em dia existe alguém na terra apto para perdoar pecados. Só existe um que pode perdoar pecados, e esse chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Qual o seu pecado? Ah, pastor, eu não tenho pecado. Mentiroso. A palavra de Deus diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Todos pecaram. Romanos 3:23 diz: e todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos nós pecamos, irmãos. A questão é: qual é a intensidade do nosso pecado e qual é a constância do nosso pecado? Você peca por pensamentos, você peca por atitudes, você peca por omissões. O texto da Bíblia diz assim: aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. O que acontece com o pecador? Vai chegar um dia que todos nós, pecadores, vamos nos apresentar diante do grande trono branco de Deus. Todos nós. Você querendo ou não, todos nós vamos nos apresentar diante dele. E diante do Senhor, nesse trono branco, ele não vai ser mais o nosso advogado. Agora vai estar um Deus ali sentado que vai ser o nosso juiz. E ele vai nos julgar pelo que nós fazemos hoje. Existe um livro lá na eternidade com o seu nome. E está sendo anotado cada minuto da sua vida. Cada pensamento que você pensa, cada atitude que você toma, está sendo anotado para que nesse dia você seja julgado por aquilo que você fez na terra. Eu, se fosse você, eu tinha um temor enorme disso. Porque você vai ser julgado por aquilo que você faz.
e também por aquilo que você não faz. Nossa. O que é mais fácil? Dizer estão perdoados os teus pecados, ou dizer a um paralítico, pega a tua maca, levanta e anda. E aí Jesus, ele dá uma prova de poder dele, ele diz assim, todavia, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, dirigiu-se ao paralítico, eu te ordeno, levanta-te, toma a tua maca e vai para a tua casa. Jesus está falando conosco hoje, olha, eu estou dizendo para você que eu sou poderoso para perdoar os teus pecados, mas se você só quer isso, então pega a tua maca, levanta e anda. Levanta, anda, não é isso que você quer? Eu posso fazer coisas ainda maiores na sua vida, mas se você só quer isso, eu vou fazer só isso para você. Efésios capítulo 3, versículo 20 diz, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Ele pode fazer infinitamente mais tudo aquilo que você está pedindo ou pensando aí. Ele pode fazer muito mais, mas depende do seu relacionamento com Ele. Até quando nós vamos continuar convivendo com Jesus de uma forma protocolar? Eu venho, bato cartão na igreja no domingo e está muito bom. Eu venho e vou lá e assisto um culto e está tudo certo. Eu saio daqui e continuo vivendo a minha vida como se nunca tivesse acontecido nada na minha vida. Não é isso que Deus quer para você. Talvez você tenha vindo aqui essa noite para ouvir, pega a tua cama, levanta e anda. Mas Jesus está dizendo assim, olha, os teus pecados estão perdoados. Ele pode fazer infinitamente mais tudo aquilo que você está pedindo. Somente a fé correta, com a fé correta conseguiremos alcançar mais de Deus em nossas vidas. Sem esta fé genuína passamos até mesmo a duvidar de Jesus. Não tem gente que duvida de Jesus? Será que ele era o Filho de Deus mesmo? Pergunta para um ateu se ele acredita em Jesus. Ainda vai dizer assim, ó, eu sou ateu graças a Deus. Não, vai ter, mano. Tu pergunta para um ateu, você acredita em Deus? Não, eu sou ateu, graças a Deus. Ué? Se você não acredita em Deus, é uma loucura. Irmãos, viver o mundo de Jesus é uma loucura. A lógica de Deus não é a nossa. Os pensamentos de Deus são mais altos do que os meus pensamentos. Os caminhos de Deus são mais altos do que os meus caminhos. Olha o que diz no versículo 14. Enquanto andava, aí Jesus começa a despedir a multidão e vai para um outro lugar. Aí Jesus vai andando e encontra com Mateus, que chamava-se Levi. Ele era cobrador de impostos. Jesus olha para Levi e diz assim, vem e me segue. E aí quando ele diz isso, Mateus larga tudo e vai seguir Jesus, vai atrás de Jesus. Levi, que era o próprio Mateus, convida Jesus para ir jantar na sua casa. Só que quando ele chega lá, existe os amigos de Levi, que também eram cobradores de impostos, que eram os publicanos e os pecadores. Gente boa. Só gente boa. Aí os fariseus que gostavam muito, né? Parecia aquela língua de cobra, né? Começava a falar, né? Aí, esse cara há pouco tempo aí estava perdoando pecado aí. Agora está aqui jantando
com um publicano e com um pecador. Ó, vamos ver lá. Uma vez mais saiu Jesus e foi caminhar na praia, versículo 13. E toda a multidão vinha ao seu encontro e ele os ensinava. Enquanto andava, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado à mesa da coletoria, e o chamou: segue-me. Ao que ele se levantou e seguiu. Aconteceu que em casa de Levi, publicanos e pessoas de má fama, eu gosto dessa tradução aqui, pessoas de má fama, que eram numerosas e seguiam Jesus, estavam à mesa com ele e seus discípulos. Jesus era tão gente boa que botava os discípulos na roda. Vem cá, vamos jantar junto com esses camaradas aqui, que não vale nada. Senta aqui comigo. Jesus, você quer seguir Jesus? Sim ou não? Você quer seguir Jesus? Então vai ter hora que Jesus vai te colocar em situação difícil. Aquela hora ali, Jesus falou assim: vamos sentar aqui no meio dessa roda aqui, de gente boa, porque nós precisamos ganhar esse povo para o reino de Deus. Vai ter hora que Deus vai te colocar numa situação complicada. Mas se você está com Jesus no barco, irmão, não fica preocupado não, porque Ele vai resolver o teu problema. Ele vai te proteger. Vai chegar a hora que você vai ter que estar com Jesus no barco numa tempestade, e a Bíblia fala que o barco era chacoalhado para lá, chacoalhado para cá, e Jesus dormindo. Os homens olharam para Jesus: não é possível, irmão. Será que Jesus não está vendo que nós vamos morrer? Não é assim que você passa às vezes? Será que Jesus não está vendo que eu estou morrendo? Eu estou sendo jogado para um lado, estou sendo jogado para o outro. A água está entrando no meu barco, está quase afundando e Jesus está dormindo. Vai lá, acorda um homem lá. Cara, o homem não pode nem descansar. Jesus, será que o Senhor não está vendo que a gente está morrendo, Senhor? Qual é a notícia boa disso tudo aí? Quando Jesus está dentro do teu barco, você pode acordar Ele, que Ele vai acalmar o mar, vai dissipar a tempestade, e você vai viajar tranquilo com Jesus. Da mesma forma, esses discípulos aqui entraram numa furada, foram jantar numa mesa de pessoas de má fama. Fazer o quê, né? Jesus está me chamando, Ele é meu líder, eu vou seguir o meu líder. E eles começam a jantar, e diz a palavra que quando os mestres da lei, sempre os mestres da lei, o cara que conhece muito a lei, ele não conhece Jesus. Quando os mestres da lei, que eram os fariseus, o viram comendo com os publicanos e outras pessoas mal afamadas, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele se alimenta na companhia de publicanos e pecadores? Por quê? Sabe por quê, irmão? Porque um dia, eu sendo pecador, de má fama, ele sentou para jantar comigo. Não existe coisa melhor de jantar com Jesus. A palavra de Deus diz que ele fez assim, ó. O Senhor está batendo na porta do teu coração nessa noite, ó. Ele está dizendo assim: se você ouvir a minha voz e abrir a porta do teu coração, eu entrarei e cearei contigo e você comigo. Um dia ele fez isso comigo, ele bateu na porta do meu coração, mas ele bateu de uma forma diferente. Ele disse assim: eu vou te dar uma doença só para você entender que eu estou batendo na porta do teu coração. Mas ele bateu. E eu abri a porta do meu coração para ele. E ele entrou. E está mudando a minha vida desde aquele dia até hoje. Deixa Jesus entrar no teu coração, irmão. Deixa Ele mudar o que for necessário mudar. Mas não se
se contente mais em simplesmente vir aqui a um culto só, não. Venha adorar a Deus com todo o seu entendimento, com toda a sua alma, com todo o seu espírito. Porque se você fizer isso, Deus não fica inerte a um coração contrito, Ele não despreza. Mas Ele ouve a oração do justo. Sabe a minha oração nessa noite aqui, irmãos? É para que Ele alcance o seu coração. E que você deixe Ele entrar no seu coração. Para que Ele faça tanta mudança na sua vida como Ele fez na minha e continua fazendo na minha vida. Então eu sou perfeito. Não, não sou perfeito. Mas Ele continua fazendo mudanças na nossa vida, irmãos. E Ele quer fazer isso na sua vida também. E ao ouvir, e aí nós chegamos no versículo que a gente leu. E ao ouvir tal juízo, Jesus lhes ponderou. Não são os que têm saúde que necessitam de médico, mas sim os enfermos. Eu não vim para convocar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Jesus está te convocando nessa noite ao teu arrependimento. Jesus está dizendo, se você entrar, se você permitir que eu entre no teu coração, eu vou entrar de tal forma que eu vou modificar o teu ser. E eu vou te tocar de tal forma que você vai entender que eu sou Deus na sua vida. Não existe a melhor notícia, não existe melhor notícia do que ter Jesus no nosso coração. Sabe, Ele quer fazer diferença. Lembra aquele versículo que nós dissemos? Romanos 3, 23. Nós pegamos um pedacinho do 22 e diz assim: não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então quando você lê esse texto, você pensa assim, acabou para mim. Né? Acabou. Mas aí a história continua, porque tem uma vírgula. E eu dou glórias a Deus que a história continuou, porque Jesus foi na cruz, verteu o seu sangue por nós, e a história pôde continuar. E no 24 ele diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Ele foi naquela cruz por causa de você, sabe? Ele lembrou de você naquele dia lá. Foi por causa da redenção que hoje você está aqui. Naquele dia que Jesus se entrega na cruz e morre na cruz, Ele está dizendo assim: eu estou dando a minha vida pela sua vida. Eu estou pagando a sua dívida. Mas o bom disso tudo é que Jesus não ficou preso na cruz. Ele foi na cruz, morreu na cruz, mas a palavra de Deus diz que depois do terceiro dia de morto, Ele ressuscita e está vivo aqui no meio de nós, fazendo as mesmas coisas que Ele fazia quando Ele estava aqui na terra. Então tudo aquilo que Jesus deu para nós na sua palavra, hoje Ele está confirmando, reafirmando que Ele tem algo para fazer na sua vida. À medida que que nós permitimos que a nossa visão seja corrigida, começamos a entender quem nós somos no reino de Deus e passamos a receber os benefícios que vêm direto do trono de Deus. Antes nós não podíamos mais nos comunicar com o Pai, por causa do nosso pecado. Mas o Pai sentiu falta de você. Ele sentiu falta do filho, da filha, e disse assim: eu vou enviar Jesus para que eu possa me comunicar de novo com Ele. Agora, pela graça de Cristo,
Deus pode se comunicar de novo conosco e pode abençoar aqueles que se tornam filhos de Deus. E você pode se perguntar então, como que eu me torno filho de Deus, filha de Deus? A palavra de Deus diz assim: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aquele que tem Jesus no seu coração, que recebeu Jesus como seu Senhor de verdade, esse ganhou o direito de ser chamado filho de Deus. Mateus 21, versículo 21 e 22 diz assim: Jesus respondeu: eu asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi dito à figueira, mas também dizer a este monte: levante-se e atire-se ao mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Esse é o direito, esse é o benefício de se tornar filho de Deus. Tudo que você pedir em oração, crendo, você vai receber. Sabe, irmão, minha irmã, o Senhor está dizendo para você e para mim: eu não vim para aquele que não precisa de mim. Eu vim para aqueles que precisam de mim. Eu e você precisamos de Jesus todos os dias da nossa vida. E Ele está disponível para abençoar as nossas vidas todos os dias. Essa noite foi só uma noite para te lembrar disso. Para que você entenda que você tem um Deus que te ama, que te quer bem e quer transformar a tua história, não só dentro dessa igreja, mas na sua vida como um todo. Então entenda isso, tome essa palavra no seu coração, creia que o Senhor vai fazer grandes milagres na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos estar de pé, adorar o Senhor. Senhor, Pai, eu quero te agradecer, porque eu não tinha nenhuma condição de trazer essa palavra, Senhor, essa noite. Mas Tu tens misericórdia de nós, Senhor. Eu posso dizer a Ti, Senhor, que Tu és o meu Pai, que Tu cuida de mim, Senhor. Eu posso te dizer, Senhor, que Tu és aquele que supre todas as minhas necessidades, Senhor. Mas eu posso dizer muito mais do que qualquer outra coisa que eu possa receber. Eu posso dizer que Tu és o Senhor da minha vida. Essa noite, Senhor, a única palavra que eu posso te dizer é gratidão, Senhor. Eu te agradeço por todas as pessoas que estão aqui nessa noite. Eu te agradeço por aquelas que ainda não estiveram aqui, que ainda um dia estarão. Eu te agradeço, Senhor, porque Tu és um Deus que me ensinou e nos ensina a cada dia a nos relacionarmos contigo, Senhor. Senhor, então, completa a Tua boa obra, Senhor, nas nossas vidas, Senhor. Faz, Senhor, com que nós venhamos a entender quem nós somos no Teu reino, para que possamos desfrutar, Senhor, dos benefícios de estarmos firmados debaixo das Tuas mãos, Senhor. Não nos deixa, Senhor, Deus amado, sermos influenciados de novo pelas coisas que o mundo nos apresenta. Mas em nome de Jesus, Senhor, blinda a nossa mente, o nosso coração, para que nós não venhamos a ser enganados pelo diabo. Mas, Senhor, dentro de nós, faz crescer, Senhor, o nosso relacionamento contigo, o desejo de Te conhecer em espírito e em verdade. Transforma-nos, Senhor, pela renovação do nosso entendimento. Espírito Santo,
nos leva a um estágio de íntima comunhão contigo, Senhor. Onde nós não desejamos mais nada senão estarmos junto contigo. A tua igreja está aqui nessa noite, Pai. Os teus filhos e as tuas filhas estão aqui hoje. E eu creio, Senhor, pela tua palavra, que tu podes fazer infinitamente mais tudo aquilo que já foi pregado aqui nessa noite. Portanto, Pai, o pedido que eu te faço é que tu venha falar com cada um, Senhor, mesmo depois que eles saírem daqui. Que tu venha transformá-los, Senhor, de tal forma, Senhor, que eles sejam como rios de águas vivas, Senhor, que fluem do teu reino, do teu trono. Senhor, abençoa a tua igreja, protege a tua igreja, blinda a tua igreja, Senhor. Coloca os teus anjos, Senhor, de grandeza maior ao redor de cada um. Aonde quer que eles andem, Senhor, que toda e qualquer investida do mal caia por terra, pelo poder que é no nome de Jesus. Nos lembramos da dona Terezinha, Senhor, esteja lá com ela agora. Guarda a vida dela, Senhor. Também a dona Célia, Pai. Livra a dona Célia das investidas do mal. Senhor, guarda, Senhor, os nossos irmãos e irmãs. Que todas as investidas, seja com quem for desse ministério, que seja agora aplacada a ira de Satanás agora. Que todo o mal seja quebrado na origem, pelo poder que é no nome de Jesus. Senhor, guarda, Senhor, a vida daqueles que vão se batizar ainda. Senhor, livra, Senhor, das investidas do mal. Deus, em nome de Jesus, guarda a tua igreja, Senhor, debaixo das tuas mãos, Senhor. Cobre-nos com o sangue de Jesus e nos livra, Senhor, das investidas do maligno. É o que nós te pedimos e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Amém? E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e para todo sempre. Amém, Jesus. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Irmãos, amanhã nós vamos fazer de novo o nosso evangelismo aqui, na entrada aqui, né? E que horas? 15 horas, né? Nós estamos marcando as 15 horas. Se você puder estar aqui junto conosco, nós vamos estar levando os convitezinhos para as casas, convidando as pessoas para estarem aqui. Então não deixe de participar. Esteja junto conosco nessa empreitada, em nome de Jesus. Amém? Nós temos cantina aberta ali, se você quiser participar. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Graça e paz.